Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Queridos, o maior assunto da Bíblia é a salvação. Que na grande verdade não era para existir salvação se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus. Então, pela desobediência de Adão e Eva, Deus precisou estabelecer o princípio para o retorno ao paraíso. Por quê? Porque o homem e a mulher também, ao longo de toda a sua história, tudo o que ele fez foi desobedecer a Deus e, por conta dessa desobediência, ele se afastava cada vez mais do seu Criador. E quanto mais o homem buscava, como até hoje busca, formas de se aproximar de Deus, formas para adorar a Deus, formas para se relacionar com Deus, cada vez mais ele se distancia de Deus. Cada vez mais ele se afasta de Deus. Cada vez mais ele, some, perde Deus de vista. Contrapartida, Deus, ele sempre usa alguns mecanismos, alguns artifícios para trazer o homem para perto de si novamente. Ou seja, na cabeça do homem, o mundo está perdido. Mas na cabeça de Deus, o homem, ele precisa olhar, perceber que existe uma oportunidade de retorno. Mas, como eu disse, o homem, ele busca formas, mecanismos estranhos para tentar se relacionar com Deus. E o que acontece? A cada busca frustrada, o vazio na alma do homem aumenta. Então, não são só 3, eu separei 3 razões pelas quais o homem, sem o conhecimento de Cristo, não vive a vida que Deus deseja que ele vive. Então você pode passar, Lucas, olha, nós vamos falar de 3 razões pelas quais o homem, sem o conhecimento de Cristo, não desfruta da verdadeira vida. Se existe a verdadeira vida, contrapartida, existe a falsa vida. E como nós podemos classificar essa falsa vida? A gente percebe que a humanidade, ela tem caminhado na estrada do egoísmo. Vocês concordam comigo? Amém? O ser humano tem sido egoísta. Amém? O ser humano, ele tem enganado as pessoas e enganado em contrapartida a si mesmo. Vocês concordam com isso? Então a gente percebe que a cada tentativa do ser humano permanecer vivo, ele comete um equívoco, ele comete um erro, ele falha, ele pisa na bola. E aí, o que acontece? Ele se frustra consigo mesmo. Então eu, meditando, estudando essa palavra que Deus colocou no meu espírito, e eu falei assim, poxa, 3 razões dentro desse tema, que o homem sem o conhecimento de Cristo. Por quê? Se você perguntar aí fora para qualquer pessoa, você tem Deus? O que ele vai dizer?
Sim, que tem. Mas que Deus é esse? Por isso que eu fiz questão de botar sem o conhecimento de Cristo. Porque quando a gente conhece a Cristo, a nossa vida, ela começa a ter uma nova direção. Quando a gente conhece a Cristo, a nossa vida começa a ter uma nova direção. Então nós vamos ver quais são essas 3 razões. A primeira, o engano. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito do homem que vive no engano. Romanos 1:29 diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiro. Olha para o seu irmão aí, vê se ele é bisbilhoteiro. Olha para ele, olha para ele. O que é bisbilhoteiro? O que é bisbilhoteiro, igreja? Hã? Sabe o que é bisbilhoteiro? Fofoqueiro? Fica assim, abre o portão para ver se você vai sair de roupa do Flamengo ou do Vasco. Vou pegar um bonde aqui no... Fica vigiando o próximo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, chegou a essa conclusão ali, se você pegar o 1º capítulo de Romanos, você vai ver que pela incontinência do homem, o que é incontinência? Falta de reverência, falta de temor, falta de submissão, falta de rendição ao Senhor. Por falta de tudo isso, Deus, ele pega o homem e fala assim: meu filho, se é nesse caminho que você quer andar, eu não vou fazer queda de braço com você. Vá em paz, seja feliz. E o homem, ao longo de toda a sua história, como eu disse, ele foi se afundando, ele foi se perdendo, ele foi se distanciando. Por quê? Porque o coração do homem, como diz a Bíblia, ele é enganoso. E quanto mais ele acha que tem razão, mais ele se perde. Quem gosta de brigar por razão aqui, levanta o dedo. Eu tenho razão. Eu tenho razão, eu estou certo. E quanto mais brigamos, eu estou certo, eu tenho razão, mais a gente erra, mais a gente se engana. Sabe por quê? Porque só quem tem razão é aquele que baixa a cabeça. Sabe quem está certo? É aquele que dá o braço a torcer. E então Deus, ele deixou o homem caminhar na sua longa, difícil e estreita estrada do engano. Por quê? O homem que caminha dentro dessas atitudes, desses comportamentos, ele não está enganando o próximo. Ele está enganando a quem, igreja? A si mesmo. Por quê? Porque ele acha que é feliz. Ele acha que vai ter sucesso. Ele acha que vai prosperar. Ele acha que vai chegar no caminho que Deus deseja que ele chegue. Mas na grande verdade, ele não vai conseguir. Então, o vazio só aumenta. Então, a dor só aumenta. O sofrimento só aumenta. Sabe por quê? Porque cada passo que ele dá é uma distância a mais de Deus que ele toma. Então eu estou dando para você 3 razões pelas quais o homem, sem o conhecimento de Cristo, ele sofre, ele não vive a vida que Deus deseja que ele vive, porque ele anda no engano. O segundo, ou seja, a segunda razão, são os desejos carnais. Aí eu falei desejos carnais, a mente das pessoas já deu um 360 graus. Ai, pensou naqueles pecados mais absurdos, aqueles pecados mais horrendos, aqueles pecados que é digno de fogo. Não. Quando eu falo os desejos da carne, posso citar um dele para você? De repente você pode se encaixar nele. Vou falar bem baixinho, tá? Para ninguém ouvir.
1:29. Romanos 1:29. Perdão, Beto. Um deles, vou falar bem baixinho. Mentira. Deu para ouvir? Mentira. Isso é um desejo do espírito ou da carne? Vou dizer um outro. Posso falar? Posso? Traição. Não estou falando traição de marido e mulher, não. Ainda vou chegar lá. Estou falando de trair o seu colega de trabalho. Passar a perna nele para você conseguir o cargo que estava destinado para ele. Trair o irmão, trair a irmã, trair o pai, trair a mãe, trair o amigo. Isso é de Deus? Não. Mas é desejo carnal. Então o homem, de repente, para ser feliz, ele prefere trair o seu próximo. Prefere botar o próximo, como dizia um antigo chefe que eu tinha, na tábua da beirada. Cai, condenado. Desejos carnais. Uma historinha. Uma certa vez, Jesus ele tinha que ir para uma outra cidade, sendo que ele tinha que passar por Samaria, e pediu para 2 discípulos irem à frente. Então os discípulos, quando chegaram, eles tinham que ir para uma outra cidade, mas só que eles tinham que passar por Samaria. Sendo que quando eles chegaram às portas de Samaria, alguns samaritanos disseram assim: não, para Jesus. Por que a gente manda? Ei. Destruiu os salvá-los. Vocês são a qual temos pertencer. Então precisamos dos desejos, prostituição, mais alguma coisa te faz engano, está sendo feliz, não destruindo o templo. A minha o templo dos Deus vai. Se tu Espírito de Deus diz, mas eu falei de coisas, desejo controlar. Ele que o capítulo anterior, ou seja, para voltar do passado. Paulo diz: se vivemos, vivemos vontade da Deus deseja da mão, porque você está debaixo e esse é a nossa vida. O apóstolo Paulo está descrevendo que nós éramos, nós vivíamos, nós estávamos, nós fazíamos, mas só que hoje, pela graça, é proibido.
Pela graça. Não pela palavra do pastor. Pela graça. Pela graça. Se vivemos debaixo da graça, nós não podemos voltar aos rudimentos antigos. Não podemos. Ou somos de Deus, ou do homem do pé redondo. Quem é o homem do pé redondo? Você quer que eu fale? Os desejos carnais, querido. Se fala em desejos carnais, a mente da pessoa flutua, vai longe. O segundo, ou seja, o terceiro, anda em caminhos de morte. Pastor, eu não ando em caminho de morte. Ah, beleza, eu não ando contigo. Mas o que são caminhos de morte, pastor? Não sei, você sabe. Às vezes nós fazemos assim, tantas coisas que o nosso espírito, a nossa alma, ela fica tão farta, tão satisfeita, que a gente acha que está agradando a Deus, não é verdade? Tem coisa que a gente faz que a gente acha que realmente está no caminho certo, não é verdade? Você quer ver uma coisa? Tem a oportunidade uma pessoa que aquela pessoa não era imaginava que ela, só que mesmo a gente compartilhando com aquela pessoa muitas coisas, e muitas das vezes você leva até essa pessoa para sua casa. Aí, em algumas situações, me desculpe a franqueza, se for ele, ele pisa na bola com a sua mulher. E se for ela pisa na bola com o seu marido. Mas só que você fez uma amizade, um caminho de morte. Um caminho de morte. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está falando tudo isso, Deus, Ele está apresentando para mim e para você tudo isso, porque existem coisas na nossa vida que nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, é da Tua vontade? Senhor, o Senhor está nesse negócio? Senhor, esse caminho que eu estou indo é Teu ou é de morte? Porque os caminhos do Senhor são vida. Os caminhos do Senhor são vida. Os caminhos do homem, na maioria das vezes, vai levar ele para o abismo. Deus não quer que seus filhos caiam no abismo. Tem filho de Deus aqui? Pergunta aí para o teu irmão: tu é filho de Deus, crente? Deus não quer que você caia no abismo. Por quê? Porque são servir puro. Aí você olha para mim, é bom. Foi criança. Eu vou confessar um segredo para vocês, Nilson. Não fala para ninguém, por favor. Na época de moleque, uma vez, olha, na onda, um prejuízo. Ladrilhou a fachada da casa todinha. Aí eu juntei uma turma de moleque. Fomos no barranco,
carro. Vocês querem que eu termine a história? Mamãe descobriu. Célio era o chefe da tropa. Eu não apanhei pouco. Não apanhei pouco. Graças a Deus que eu sou moreninho. Se eu fosse assim mais clarinho igual o pastor Heber, eu era uma semana sem sair de casa. Mas no início foi legal. Não é assim que as coisas da vida às vezes se apresentam para a gente? No começo é legal. É bom. Uau! Gosto amargo. Tristeza. Mas olha para 14. Parece, mas no final caminho aberto, mais morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer. A alegria pode terminar em. Mas fez o que? Vivo ou morto? Vivo. Mas era a verdadeira vida que ele estava vivendo? Engano, desejo carnal e por aí vai, e caminhos que não produz vida, mas produz morte. Mas aí existem as razões pelas quais Deus enviou Jesus para resgatar a mim e a você de toda essa estrutura enganadora do adversário das nossas almas. Deus, ele teve o carinho, o cuidado para que eu e você pudéssemos mudar o curso das de ganhar a ideia que ter a dor o curso está morte ano leva vida abundante. Mas como eu nós vamos em ambiente dentro da vida faz eu receber. Pastor, mas dinheiro excelente caminho para a vida. Comprar uma você pode poupar madeiro e comprar. Como que eu consigo tudo isso? Vou te falar. Do ponto que
homem, vida real, acho, nada, já foi pago. Não fazer nada, estou falando em beber, que sim, tudo já Deus Jesus. Existem vários por aí, mas o Jesus costuma ama do jeito muito e faz na área que pode determinar, fazer determinar, não pode não dizer o que o de combo Cristo você e com esteja conformidade ser Jesus. Vocês Jesus, ele me só pregador se vacila. Ninguém fulano todo a ele através da palavra você de Deus com a vida vai até Jesus, vai até Jesus, virar mais aí tem a religião aqui pra porque receber Jesus te receber, sentar com você creio. Aí tem a senhora tem que parar de ser, você tem que parar e Jesus não, se Jesus não já fez tudo em Abraão presente perfeito na minha presença. Falou isso não, quando vem isso, Deus falou a Abraão, já anda ao fazer
longo. O caminho. Nós vamos a Jesus. Jesus deixa quis nos ensinar. O camarada faz tudo. Tanto não fez tudo. Fantástica. Sabe? Prepotente. Pensa aí. Sou eu. Ei. Dentro do para você. Se você assim, cara. Eu nunca ao longo da Jesus discutiu errado com tanto que quando perguntaram você isto silêncio que voltas e a vem do Espírito Santo certo. Espírito Santo é calar e com Jesus foi a palavra sou e a condução me fez ações não gente, sim, de amigo. Na mesa, falando pergunta pro teu irmão, era assim ou não era? Não é? Hoje você está como? Está na presença do rei, amém? Pergunta se ele está na presença do rei. Tá ou não tá? Tá, não tá? Tá, né? Beleza. E aí? Foi aquele que, ou seja, lançou Jesus. Com que a minha vida agora é uma palavra. E essa palavra agora eu com você o lugar da igreja em Cristo. Eu vou estar. Não é isso que eu. Depois. Não é isso. Vamos entender. Em. Embora. Primeira coisa. Lembra que. Uma das razões que nós estávamos praticar carne de Jesus
Mas quando não é ressuscitado você, ressuscita de mim. Para mim, Lucas. Olha o que é a resposta. Somos ressuscitados para nos, ou seja, querido, nem tu aceito com quem? De quem? De crente ressuscitar de forma de ei, morto e mais está dados. Isto é começar, filha, começar isto aí não. O que ele olha isto é com Cristo sentar celestial com Cristo ali a igreja celestial reinando glória reinando aí chega um ser fala para você de mim, você é um crente, você é um e tal, fala assim, você Deus te excelência e quando regiões vamos ao de Jesus de nós de autoridade. Não é se assentar nas regiões celestiais para comer sorvete, para comer Danone, para comer biscoito, é para pisar a cabeça de Satanás e expulsar todo o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lugar de autoridade, Deus colocou a igreja lá. Esse Deus, o Deus dessa palavra aqui, o Deus dessa palavra, temer o quê? Recuar para quem? O que vão? Eu não posso mais recuar, eu não posso mais baixar, eu não posso desistir, tudo errado, assentar céu e ser lá. Eu estou lá. Se você tinha dúvida do seu lugar como igreja, vem comigo. Vem comigo. É lá que eu estou. Nos lugares celestiais, reinando em glória, dominando, dando ao diabo aquilo que é dele, a sola do meu pé, segundo a Bíblia diz em Romanos 16, 19 e 20. Em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A igreja que vive a nova vida pela graça, ela tem
essa autoridade. A igreja que vive a nova vida pela graça tem essa autoridade, que não foi dada por homens, mas por Deus. Tem mais coisa boa. Tem mais coisa boa. Parou por aí? Não. Tem mais. Fala pro teu irmão, tem mais. Tem mais. Eu profetizo que a tua vida nunca mais será a mesma depois dessa palavra. Nunca mais. Nunca. Eu estou dizendo nunca. Nunca mais será a mesma. Pode o vento soprar. Pode o inferno todo se levantar contra você. Pode a casa cair. Mas você vai declarar: erga-te em nome de Jesus. E ela vai se erguer para a glória do nome de Deus Pai. Deus deu autoridade para a igreja. Pode até soar como brincadeira. A igreja está aqui ou já foi embora? Amém? Recebe, igreja. Recebe. Terceira razão pela qual eu recebo essa vida, essa nova vida pela graça. Passamos a ser morada. Morada. Quem tem casa aqui? Sem casa? Você gosta da sua casa? Muito ou pouco? Profetizo uma casa para você. 3 quartos, 2 suítes, 5 salas. Não sei para que isso tudo, mas vai aí. É bom, né? Receber presente, né? Essa é a casa que Deus está preparando para Ele, em mim e em você. Essa é a casa. Para a gente encerrar, Efésios capítulo 2, versículo 22. O que eu acho engraçado, não engraçado no sentido de dar risadas assim somente, é que o apóstolo Paulo, ele quando escreve essa carta à igreja dos Efésios, se você estudar o capítulo 16, ou seja, o capítulo 17, 18 do livro de Atos, você vai ver que foi uma guerra que o apóstolo Paulo sofreu ali na cidade de Éfeso. Uma guerra, mas uma guerra terrível, porque a cidade de Éfeso era dominada por um demônio, por uma potestade. Em algumas versões fala Artemis, em outras versões fala Diana, mas isso não importa. O importa é que o nome de Jesus foi fincado naquela cidade. O nome de Jesus foi fincado naquela cidade. Aquela cidade se rendeu a Jesus. Gente, eu profetizo sobre a Rocinha. O nome de Jesus está sendo fincado nessa comunidade. O nome de Jesus, eu não quero saber que potestade está reinando nesse lugar. Eu declaro que o nome de Jesus reina nesse lugar. Eu finco agora o nome de Jesus na comunidade da Rocinha, como o nome onde que todo joelho irá se dobrar para a glória de Deus. Porque olha só, o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem direta, objetiva, sem rodeios. Olha o que ele diz, Efésios 2, 22. Neles, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Olha o que Deus está fazendo com aqueles homens daquela cidade que outrora adoravam tudo quanto é coisa. Eles tinham diversos deuses, eles tinham diversos cultos, eles tinham diversos propósitos de adoração. Mas olha, quando eles entenderam
Quando eles entenderam que somente a Jesus, o Filho do Deus vivo, era digno de ser adorado, o apóstolo Paulo vai lá e escreve a carta. E nessa carta ele deixa claro: olha, agora vocês estão sendo juntamente edificados como uma morada para o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, o templo que Deus, Ele mesmo está construindo para Ele, para que Ele possa habitar. Querido, isso é motivo de glória, saber que um Deus tão magnífico, tão maravilhoso, tão poderoso, Ele não habita em outro lugar, senão dentro de mim. Deus habita dentro de mim. Deus habita dentro de você, igreja. Deus habita dentro de você. Eu notei que houve um silêncio, um meio silêncio, porque olha só, isso é grave. Isso é grave. Porque quando eu entendo que eu sou morada de Deus, eu dou glória a Deus, eu solto fogos, faço barulho. Se eu fico em silêncio, porque eu tenho dúvida se Deus vivo habita em mim ou se qualquer outro Deus faz morada dentro de mim. Crente, presta atenção, você é morada do Deus vivo, não é de qualquer coisa. É morada do Deus vivo, não é de qualquer coisa. Deus te arrancou de lá, do lamaçal do pecado, te arrancou de lá da mão do inimigo, para fazer de você uma casa para Ele. Uma casa para Ele. Uma casa para Ele. E por isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão. A seguinte conclusão. Onde Deus mora? A quem eu cultuo? Qual é a razão da minha existência? Aí eu respondo para você. Aonde Deus mora? Em mim. A quem eu cultuo? O Deus vivo. Qual é a razão da minha existência? Levar Deus para onde eu for. Você entendeu isso, igreja? Essa é a conclusão que eu chego. Eu nasci, Deus me ressuscitou, para que a glória dele fosse vista por onde eu passar. Por onde eu passar, tem que ter glória de Deus. Fica de pé, igreja.